Olá, boa noite. Angola, boa noite. Luanda registrou mais um caso de agressão física a menor. Desta vez, a vítima é uma criança de 9 anos. A pequena foi agredida pelo próprio pai por supostamente não ter feito corretamente os deveres de casa. O caso aconteceu no bairro Nandó. Por um suposto erro na tarefa, o pai da pequena Genita, de 9 anos, a deixou neste estado. Os factos remontam ao passado dia 27 de novembro, quando o pai, que se encontra em parte incerta, agrediu a sua filha em casa no bairro Farmácia A, no distrito urbano da cidade universitária, no Talatona. Tomamos conhecimento do mesmo modo em que boa parte da população tomou conhecimento, através de uma rede, de um vídeo que circulava nas redes sociais. Agora temos conhecimento que foi gravado e postado pela professora, que eventualmente havia uma criança com aparentemente 9 anos de idade que foi agredida pelo pai, supostamente por ela ter rasgado uma das folhas em que a professora corrigiu e tinha tido mal. Pronto. E desde o primeiro instante em que o vídeo começou a circular, o INAC, em parceria com outras instituições, mantemos as diligências no sentido de identificar de facto a localização do suposto pai. Comovida com a situação da criança, a professora que partilhou o vídeo nas redes sociais procurou pelos serviços médicos para se prestar os primeiros socorros. Estava muito sentida de ver o rosto da menina assim. O que é que eu fiz? Peguei o vídeo, partilhei, pus nas redes sociais. E também em seguida peguei a menina, levei-la num posto médico. Eu fiquei surpresa, não é? Porque a menina já havia me queixado, disse, né, que às vezes a madrasta não bate, né, mas só que às vezes não lhe dá comida, isso tudo, ela já havia me queixado. Então quando me disse que é o pai, quando eu vi ela eu pensei que fosse a madrasta. Quando me viu que é o pai, fiquei muito surpresa, porque eu não sabia, não tinha conhecimento que o pai costuma bater ela. Para salvaguardar a proteção social da criança, segundo o INAC, a pequena será entregue a um lar de acolhimento até que existam condições de segurança no seio familiar. Entretanto, essa não foi a primeira agressão feita pelo pai. A casa, neste momento, não garante condições para acolher a criança, uma vez que ela foi vítima no seio familiar, o vídeo rolou, não se sente segura. Então, de uma forma provisória, o INAC vai criar condições de assegurar ou garantir a proteção dela em um dos lares, na província de Luanda, eventualmente com orientação superior, vamos ver qual dos melhores pode. Trata-se de um ato recorrente, não é a primeira vez. Entretanto, desta vez foi o cúmulo, tanto é que ela teve que saltar pela janela e foi ter com a senhora professora no sentido de encontrar segurança no seio da família. As diligências continuam, a legalidade vai ser reposta, ele é presumível autor, ele deve aparecer para dar também as suas explicações em sede daquilo que é o procedimento da justiça, não é? Vai ser apresentado ao Ministério Público e depois vai alegar as suas não é? Como disse, goza da presunção de inocência, deve vir explicar porque os hematomas que a menina tem, a criança tem, provam de que foi extremamente agredida, não é? Jenin, como é carinhosamente tratada até o presente momento, segundo o Instituto Nacional da Criança, ainda não foi registada, vendo assim violado o direito à cidadania conforme a Convenção Internacional e os 11 compromissos constitucionalmente consagrados pelo Estado angolano. E temos outros assuntos para si. Mais de 300 mil pessoas vivem com VIH-Sida no país. Apenas 48% cumpre com o tratamento. A maioria desiste dos retrovirais. Veja também, centenas de pessoas no AMBO sobrevivem do lixo e se expõem a todo tipo de doenças. Mochico vai ganhar pela primeira vez semáforos para sinalização rodoviária na capital da província. Angola vai contar com um Palácio da Música e do Teatro. O anúncio da empreitada foi feito hoje em Luanda. Visita ilustre no país. A escritora moçambicana Paulina Chiziane, uma das mulheres mais influentes do mundo, foi recebida pela Ministra de Estado para a área social. Tem também o apaixonante mundo dos desportos, com notícias de dentro e fora do país. Sexta-feira, 1 de dezembro. O Girassol Jornal começa agora.
cresce o número de pessoas que procuram sustento nos aterros sanitários. A reciclagem tem garantido o ganha-pão de muitos cidadãos que viram no lixo uma fonte de rendimento no Ambo. Em busca de ferro ou plástico, é no lixo onde os catadores no Ambo encontram diferentes produtos para reciclar. É para ganhar lá o dinheiro, para sustentar as crianças. Eu compro durante uma semana, depois, no fim de semana, vai pesar. O quilo de lata ferro é 50 lá. Através do sofrimento, tem que apanhar o lixo para as crianças comerem. Eu só apanho, depois vendo aqui. Às vezes ganha lá 500 ou 1.000. Todos os dias, várias pessoas acorrem a este aterro sanitário localizado no Cambiote, comuna da Calima, município sede do Ambo, para retirarem artigos diversos. Com esta reciclagem, os mesmos conseguem garantir o sustento de suas famílias. Joaquim é coletor de lixo há mais de 3 anos. Com 12 filhos, conseguiu erguer a sua residência, fruto desta ocupação. Porque tirar alguma coisa para as crianças comerem. E nas casas alheias de renda é preciso pago, nós não temos produtor dinheiro. Aquele bocado que vem lá, as crianças comem e ajudam um bocado das escolas. Mas sobre as crianças, essas crianças, uns são mesmo eles próprios que precisam de ficar aqui. Não é dizer que todas as crianças que ficam aqui, às vezes estão a trabalhar, uns estão a trabalhar para fugirem no bairro, para também não roubarem. Porque roubarem das crianças, uns não estão a estudar, através de que as mamães também não têm condições, não têm capacidade para meter as crianças na escola. Com um espaço próprio para recolha e tratamento do plástico, o empreendedor Fernando Tomás pensa em criar uma cooperativa. Teremos aqui no futuro uma cooperativa de catadores de plástico. Eles que vão nos fornecer o plástico, nós vamos adquirir comprando, vamos pesar e depois vamos enfardar na prensa hidráulica. Daremos aproximadamente aqui no nosso sítio 30 postos de trabalho. Apesar do sustento garantido, existem vários riscos nessa atividade. Podemos correr riscos de podermos contaminar, de podermos contrair a febre tifoide, a disenteria, também podemos ter aqui problema da própria malária, bem como a própria dengue, o tétano, não só apenas para citar essas. Então, para dizer que é importante que a comunidade caminhe também lado a lado com aqueles que decidem, sob pena de estarem expostos a muitos riscos. O responsável do aterro sanitário garante que o espaço é provisório e que já foi identificado um novo local para o depósito do lixo. Estava muito mal, o lixo fechava a estrada e não tinha mesmo como. Tinha que tirar a primeira camada, a segunda. Assim agora, devido à chuva, tanto lodo, só estão a depositar num sítio, conforme o jornalista viu, em que o bocado que metem, empurramos para os buracos para não haver problema. Dentro em breve, a partir do senhor administrador e os demais da parte do governo, nós temos o sítio preparado no Catanguinha, mas temos o sítio próprio. De momento, esse é um aterro provisório. Mais de 300 mil pessoas vivem com VIH/Sida em Angola. Deste número, apenas 48% segue em tratamento. A discriminação leva muitos a abandonar o tratamento. Em Angola, a taxa de prevalência do VIH é de 2%. As províncias fronteiriças do leste e sul de Angola são as que representam a maior taxa do vírus no país. O problema do estigma tem afastado grandemente uma boa parte dessa população que vive com VIH/Sida do tratamento. Quando o Cubango, o Cunene, as duas Lundas têm uma taxa um bocado mais elevada que as outras, né? O diretor do Instituto Nacional do SIDA avançou por outra que o maior desafio prende-se em acompanhar a evolução tecnológica para o controlo da mutação do vírus. Em tempos nós utilizamos também o CD4. Neste momento utilizamos o CD4 para medir o impacto das doenças oportunistas. Então isto nós temos, isto é o básico que nos permite controlar muito bem um paciente, mas isso nós temos. Erradicar o VIH e SIDA no mundo até 2030 é a meta da ONU-SIDA. Entretanto, o país recuou no combate à doença, apesar dos avanços registados. Os recursos para o VIH, através das organizações da sociedade civil
tem estado a diminuir, um retrocesso no compromisso à resposta comunitária ao VIH, que está custando vidas. Cerca de 1,3 milhões de novas infecções de VIH cada ano. E estas são infecções que podemos prevenir. Fortaleçam as iniciativas de projetos de produção de suplementos alimentares das pessoas vivendo com VIH, que já existem, para que juntos possamos reduzir a dependência nutricional que estas enfrentam. Que hoje são retrocessos na luta contra o VIH, sobretudo desde a retirada da nossa sala de reuniões ou de concertações, que é o Hospital Esperança. E o secretário de Estado para a área hospitalar avançou que estão a ser desenvolvidas ações que visam garantir qualidade de vida para as pessoas com VIH e SIDA no país. Estamos totalmente comprometidos em melhorarmos as condições de prestação de cuidados de saúde, não só de qualidade, mas sobretudo humanizados neste espaço que será o Américo Boa Vida. O antigo Hospital Esperança tinha um andar, esse espaço surge com 3 andares. É uma situação que temos estado a acudir com cestas básicas e procurando no seio da família aquele que tem condições para prover alguns rendimentos, fazendo formação, dando kits de trabalho para poderem superar as dificuldades que têm no seio da família, mas como sabem, não é o suficiente. O ato central do Dia Mundial da Luta contra a SIDA ficou marcado com o descerramento da bandeira de solidariedade às pessoas com VIH e SIDA. Mais de 50 famílias do bairro Quilómetro 32, no distrito urbano dos Ramires, beneficiaram hoje de vários bens de primeira necessidade para minimizar as consequências das últimas chuvas. A iniciativa solidária veio da ONG Aldeia de Crianças SOS Angola. 4 dias depois da nossa última reportagem no bairro Quilómetro 32, no distrito urbano dos Ramires, onde uma criança de 1 ano acabou por morrer em consequência do desabamento de uma das paredes de casa e a destruição de outras por causa das chuvas, a ONG Aldeias de Crianças SOS Angola doou à comunidade local bens de primeira necessidade. Se sinto feliz, vai dar-me por esses 2 dias. Falta uma parte porque a casa desabou, fiquei sem nada, todas as coisas foram, as crianças, livros, caderno, tudo, estavam 2 semanas sem na escola. Estou muito feliz quando nós pedimos socorro. Terça-feira, os famílias estavam aqui conosco, vimos que ele veio mais cedo nos dar arroz, massa, fuba. Estamos mesmo muito, não tem como falar, só estamos felizes, mas muito obrigado. Não esqueça de nós, porque estamos aqui, as crianças estão na rua. Vamos ter isso aqui, mas não sabe se vamos cozinhar onde. Mas estamos mesmo muito satisfeitos. Com 5 filhos, não estou conseguindo. Estou a gostar aqui, até se vão resolver problema de casa ou de qualquer terreno que quiserem nos dar, isso é que estamos a precisar. O coordenador nacional da ONG disse que, apesar da organização ter como foco a criança, o trabalho de reportagem da Rede Girassol permitiu mostrar a situação difícil das famílias para poder ajudar com o essencial. São imagens chocantes, não só para além das imagens que tivemos aqui no terreno para ver de perto a situação, e uma situação triste, lamentável, e nós, Aldeias de Crianças, pegamos o nosso apoio que temos e viemos aqui para ajudar essas famílias, que a criança é sempre a prioridade, porque a criança é o futuro. Se esta criança hoje não tiver uma base, amanhã é um problema para a sociedade. E fizemos esse grito de socorro. O Fábio Henriques é daqueles irmãos solidários, atendeu a nossa chamada, o nosso grito de socorro, e veio aqui, se uniu a nós para podermos acudir a essa situação. E graças a Deus hoje a TV Girassol é o nosso parceiro que nesse momento está sempre a levar a cabo as dificuldades que nós estamos a passar. Estão aqui hoje a testemunhar daquilo que o Henrique Fábio está a fazer. Esperamos então que outras pessoas também, que esse sentimento lhes toca para poderem nos ajudar, para nós podermos acudir à fome dessas pessoas que estamos aqui. O bairro Quilómetro 32, no distrito urbano dos Ramires, tem uma população estimada em mais de 6.000 habitantes. E a cidade de Luena ganhou pela primeira vez semáforos nas ruas. A medida vai ajudar a regular melhor o trânsito.
Decorre na cidade de Luena o projeto de implementação de semáforos para garantir melhor segurança na circulação de pedestres e meios automóveis. E os munícipes algures de Luena louvam a iniciativa e falam da sua importância na proteção a vidas de pessoas no trânsito. Isso para nós é uma novidade. Pouca gente tem pouca noção dos semáforos. Me sinto bastante satisfeito em saber que o governo colocou bastante o semáforo cá na província, e isso acredito que vai possibilitar bastante os motociclistas para que possa se evitar acidentes cá na cidade. Simone Sapembe mostra-se regozijado por conseguir o seu primeiro emprego. A experiência está a ser ótima, uma vez que esta empresa é a primeira vez que ela está aqui instalada na província do Mochico, e é uma melhoria, né? Porque a empresa está a trazer aqui benefícios, não só do bom ambiente, no aspecto de garantir emprego na juventude. E em Cabinda, o mau estado da via que liga Malembo e Tanduzinze dificulta o escoamento dos produtos do campo para a cidade. O projeto Cadeia de Valores, que se compromete em financiar a reparação da via, vai dinamizar o desenvolvimento da agricultura em Cabinda. O mau estado da via que liga entre Malembo e Tanduzinze deixa preocupado os automobilistas. A péssima condição da via tem levado com que alguns automobilistas evitem frequentar a área. A população pede às entidades competentes a reverem a situação sob pena de penalizarem os habitantes dessas localidades. Às vezes podemos ir buscar comida no campo, mas não tem onde me levar tal. Às vezes um dia inteiro nós todos passam mesmo aqui, não tem nem carro mesmo para nós ir na cidade para ir vender essas coisas. Muito difícil mesmo. Os carros, nesse momento, eu sei que desta linha, uns 3 ou 4 carros estão encostados. Por dessa via, um mau estado da via. Esta aflição da população tem dias contados. As obras da reabilitação da via já foram adjudicadas. As empreitadas enquadram-se no projeto de desenvolvimento das cadeias de valores agrícolas da província de Cabinda, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento BAD e o governo angolano, cuja cerimónia de consignação aconteceu na localidade de Caio Calhado, com a presença de várias entidades da província. A autoridade tradicional da referida localidade agradece e espera a conclusão das obras em tempo recomendado para aliviar a população. Honra-nos agradecer ao nosso governo pelo facto de ter recebido a nossa aflição e atendê-la para alegrar a população intercomunal, isto é, a comuna de Tanduzinze e a de Malembo. Comprometemos-nos a cuidar esta via e fazer uso dela para o desenvolvimento social e econômico. A cerimónia da adjudicação foi testemunhada pela governadora provincial Maraquiosa, que na ocasião destacou a necessidade de se investir nas vias de acesso a fim de se garantir a melhoria da condição de vida dos cidadãos. Esta aqui é uma obra que está dentro do pacote ou do programa Cadeia de Valores Agrícolas aqui da nossa província. Um importante projeto que tem estado a surtir um efeito bastante positivo aqui em Cabinda. Positivo por se tratar de um projeto integrado, onde, para além da questão da produção agrícola, temos também associado a questão da transformação ou a questão industrial e também a construção e a reabilitação de estradas para que possamos efetivamente escoar os produtos do campo para a cidade. As obras têm um prazo de execução de 18 meses, estão a cargo da empresa chinesa, orçado em mais de $800 mil norte-americanos. Dentro de 2 anos, Angola vai contar com um palácio da música e do teatro. A declaração foi feita hoje, durante o ato de lançamento da primeira pedra. A cultura faz parte da representatividade de um povo e durante o discurso de abertura do ano parlamentar, proferido no dia 16 de outubro, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, assegurou a conversão do antigo edifício da Assembleia Nacional em Palácio da Música e do Teatro, que compreende também a Casa do Artista como um projeto de apoio social.
O primeiro passo para o cumprimento da promessa presidencial foi dado nesta sexta-feira, com o lançamento da primeira pedra para a construção da referida infraestrutura, que deve ser concluída dentro de 2 anos. Um ato ímpar no nosso país e particularmente aqui na província de Luanda. Seja brindado este imponente obra que está aqui a nascer e neste local que é bastante significativo para a história do nosso país. Mais do que o nome que foi atribuído aqui, para nós artistas plásticos, é a importância e o objeto para o qual esta instalação está a ser criada. Poderemos nelas incrustar com as nossas impressões digitais obras de arte que representam aquilo que é a nossa ancestralidade, a nossa cultura, a nossa essência. O feito é visto como um avanço do setor cultural. Todavia, os artistas entendem que o projeto deve ser disseminado nas outras províncias do país. É um regozijo muito grande saber que agora teremos uma sala específica para nós, onde poderemos apresentar os nossos trabalhos, e é uma sala que nos trará dignidade, que é de dimensão muito ampla, irá ajudar muito nos nossos trabalhos, teremos muito mais público em sala. Quase o culminar de um grande sonho, né? Para muitos artistas, porque aqui pode ser o início de muita experimentação artística, juntar o novo, o velho, mas precisamos não só aqui em Luanda, mas pelo país todo. A intenção do governo é de dignificar a classe artística. Passam a ganhar um maior espaço para a dignificação das suas respectivas profissões. Artistas musicais, teatrais, de dança, das artes plásticas, com a componente formação para as artes e também a componente apoio social. Terão também aqui a soberana oportunidade de continuarem a melhorar as suas performances artísticas. E Luanda sai a ganhar com mais esta imponente infraestrutura. O executivo angolano está apostado na necessidade de resgatar, de revalorizar, de preservar a memória coletiva do povo angolano, de tal sorte que a velha e a nova gerações vão trabalhar no sentido de fortalecer cada vez mais a identidade nacional. O Palácio da Música e do Teatro contempla 3 salas principais para a realização de espetáculos, sendo que a maior tem capacidade para mais de 600 lugares. A administração municipal do Icolibengo promoveu hoje um diálogo com as comissões de moradores daquela localidade, a fim de serem ouvidas as suas principais preocupações. As condições sociais dos bairros que compõem a comuna dominaram o encontro que decorreu em Catete. A situação de criminalidade, revestida de ondas de assalto e furto, sobretudo no interior das residências, a segurança pública e a falta de condições urbanísticas, preocupa os munícipes do Icolibengo. Há muita delinquência mesmo nos bairros, porque muitas das vezes, anteriormente, as nossas mães podem deslocar para a cidade 2, 3 dias ou uma semana, não houvesse muito roubo, mas um dia só basta dar as costas. Os meninos já rompem a casa. A nossa maior preocupação lá no bairro é a via de acesso. Via esta de acesso que não facilita mesmo a circulação da população. Este bairro está constituído com 25 mil habitantes, 48, e a via de acesso onde circula o pessoal de 5 bairros. Estes foram temas colocados à mesa de discussão no encontro que reuniu a administradora municipal, a Polícia Nacional, o Corpo de Proteção Civil e Bombeiros e as comissões de moradores do município do Icolibengo. Pedimos carecidamente a nossa administradora para que olhasse neste sentido. As águas, então, estragaram todos os mantimentos. Os povos, é uma verdade, este ano, não sei como irão viver por causa da fome.
A administradora garantiu que vão ser tomadas as medidas para se reverter a situação. Tendo em conta a planificação e hoje é do próximo ano, aí queremos decidir onde há mais necessidade e com base no valor vai-se construindo os postos de polícia, os comandos. Proteção Civil e Bombeiro também estamos a organizá-los, não é? A nível daqui do nosso município, já encontramos um lugar, eles têm um terreno que a nível da província de Luanda, do Comando Provincial, irão construir. Durante o encontro, quer a Polícia Nacional, assim como também o Corpo de Proteção Civil e Bombeiros, garantiram que estão reunidas as condições para a proteção civil das populações, assim como também para a garantia da segurança e a tranquilidade pública. É com base no policiamento de proximidade que nós cada vez mais vamos procurar criar fortes laços com a comunidade. Daí a questão de termos que cada vez mais alimar a cultura da denúncia. Até esse preciso momento temos o registro de 4 habitações inundadas, mas também já uma intervenção imediata por parte das comissões municipais locais. Temos igualmente a progressão de algumas ravinas nos pontos identificados, estamos a falar na zona de Caculu Carrango, Cabir, bem como em outros pontos, que igualmente também a nível da superestrutura da Comissão Provincial de Proteção Civil há de facto já a necessidade de uma certa intervenção. Angola, mais uma vez, boa noite. Estamos a informar para o país e para o resto do mundo. A escritora moçambicana Paulina Shinziani, reconhecida pela BBC de Londres como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, foi recebida em audiência pela Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote. Com Dalva Ringote Allen, o encontro foi realçado o significado e a contribuição cultural da escritora moçambicana. Ela é uma das principais catalisadoras das iniciativas sociais no cenário de seu país. Paulina Shinziani, renomada escritora moçambicana, recentemente eleita pela BBC de Londres como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, foi recebida em audiência pela Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote. O encontro destacou a relevância da contribuição cultural de Shinziani e explorar sinergias para impulsionar iniciativas no contexto moçambicano. Ser uma das 100 mulheres mais influentes do mundo tem as suas responsabilidades. Eu sou moçambicana, mas deixo de ser moçambicana para ser do mundo. E ainda bem que eu já sou de Angola há mais tempo. Então falamos sobre vários aspectos. Primeiro ofereci o meu disco, o disco que eu produzi. Depois falamos sobre aquilo que é o meu sonho de deixar um legado para a nova geração moçambicana, africana do mundo, que é a criação de uma fundação, cujos caminhos terei que aprender a percorrer. E, finalmente, o que é que nós, como moçambicanos e angolanos, podemos fazer em comum? A escritora aproveitou o momento para sensibilizar os jovens a preservarem o legado dos nossos antepassados para a construção de uma nova África. Como é que também poderei deixar marcas para que a nova geração se lembre de que, de facto, a construção de uma nova África foi o produto do encontro entre várias nações, vários corações e vários sonhos. Então, foi basicamente este encontro que eu tive com Sua Excelência Ministra e terminou num abraço muito forte, no sentido de que, a partir de agora, vamos trabalhar em conjunto para a construção de um mundo novo à semelhança daquele legado que nos deixaram os nossos antepassados. Paulina Shinziani é também a única mulher negra a vencer o Prémio Camões de Literatura e traz para Angola o desejo de edificar uma fundação em Moçambique. Portanto, a fundação seria aquele lugar onde tudo que é legado meu ficaria para a próxima geração. Ainda está no sonho. Agora chegou a hora de arregaçar as mangas e começar a construir. São coisas legais, etc. É um trabalho de veras complicado que eu tenho que fazer dentro de casa. A fundação sempre faz-se no seu próprio país. E quando eu regressar a casa, uma das tarefas vai ser exatamente isso.
A escritora nasceu aos 4 de junho de 1955 em Manjakazi, uma vila moçambicana. Na juventude, atuou na Frelimo durante a Guerra de Independência e só publicou seu primeiro romance, Balada de Amor ao Vento, em 1990. A African Peace Magazine promoveu hoje um debate sobre comércio, transição energética e paz em conferência internacional. Com destaque para a sinergia entre Angola e Nigéria, o evento reuniu líderes institucionais e representações diplomáticas, promovendo uma oportunidade de cooperação entre os investidores da indústria de oil and gas dos dois países. Discussão de temas como comércio, transição energética, conectividade e paz em África, com foco na sinergia bilateral entre Angola e a Nigéria, dominou a segunda edição da Conferência Internacional da African Peace Magazine. A revista tem 50 objetivos principais, dos quais destaca-se a massificação da paz para a prosperidade do continente africano. Nós temos outros objetivos, outros pontos aos quais nós achamos importante falar, principalmente sobre a libertação do povo africano, do colonialismo, libertação do neocolonialismo. Então nós estamos a trazer, não é somente como nós trouxemos na última edição e nesta edição, estar a falar apenas de óleo e gás. O que nós queremos é trazer uma perspectiva nova de como a paz pode trazer melhorias para o nosso continente, desenvolvimento para o nosso continente. Nós queremos fazer com que as pessoas saibam onde estão, quais são os seus direitos, o que elas podem fazer por elas mesmas e o que podem fazer pelo continente. Isso seria o nosso principal objetivo, falar e trazer paz ao nosso continente. O vice-governador de Luanda para o setor econômico acredita que o evento vem numa boa altura, pois Angola representa uma grande influência para a paz em África. O nosso processo da luta armada foi um processo longo, que depois desembocou por um processo da luta interna também longo e difícil, e Angola soube contornar, soube dar volta a este processo e conseguiu, por via do diálogo, a paz. A Angola conseguiu a paz e se tornou uma referência no mundo de como alcançar a paz por via do diálogo. E para o acelerar do desenvolvimento do continente, as companhias aéreas são chamadas a contribuir com as ligações regionais. Começamos aqui a ter discussões ao nível do comércio regional e sabemos que fazemos parte de blocos econômicos diferentes e esta comunicação também intra-África é importante. Começamos a ter aqui em África conversações ao nível da zona de comércio livre. Começamos também a entrar numa lógica de política de céus abertos, ou seja, liberalização do espaço aéreo. Toda esta lógica de harmonização e dos países africanos trabalharem a uma só voz, então faz todo sentido nós promovermos esse tipo de fóruns em que os líderes se sentam à mesa, as instituições governamentais e empresariais também conversam e daí podem sempre vir sinergias. O evento contou com a participação de entidades institucionais, representantes diplomáticas, o setor corporativo e a comunidade académica. Governos e organizações estão preocupados com os impactos das alterações climáticas. A cúpula das Nações Unidas sobre o Clima, no Dubai, junta várias nações para discutir soluções viáveis e emergentes. Mais de 200 nações, culturas e raças diferentes, mas todos com um único propósito: mudar o mundo. Excellencies, Earth's vital signs are failing. Excelências, os sinais vitais da Terra estão a falhar. Há emissões recordes, incêndios ferozes, secas mortais. É o ano mais quente de todos os tempos. Estamos a quilómetros dos objetivos de Paris. Mas precisamos de liderança, cooperação e vontade política para agir. E precisamos disso agora. And we need it now. É a 28ª Conferência das Nações Unidas, que junta países do mundo para refletirem sobre mudanças climáticas. Aqui, Angola se destaca com a agenda voltada na Estratégia Nacional das Alterações Climáticas. Que haja realmente o cumprimento dos compromissos assumidos, como é a questão dos financiamentos, e nos unirmos todos em torno daquilo que é o Acordo de Paris, para que, de facto,
tenhamos uma redução nas temperaturas a nível mundial, porque tem-se assistido até aqui o seguinte, e este ano vem demonstrar muito isto, porque estamos no mês de novembro, estamos com chuvas fora do normal e não é só o nosso caso de Angola, é a nível mundial. Então é preciso trabalharmos juntos, é preciso cumprirmos para que essas situações sejam ultrapassadas. Para os países em desenvolvimento, o financiamento climático é fundamental para atender às principais necessidades. O anúncio do fundo de 420 milhões de dólares para apoiar países afetados com aquecimento global entra para a história. Angola manifesta o desejo de ser um dos países a beneficiar deste fundo. É preciso que haja assim o financiamento para nós termos a capacidade de ultrapassar também essas situações, nós, os países menos desenvolvidos. Na mesa do Presídio das Nações Unidas, o presidente brasileiro Lula da Silva emocionou a plateia falando sobre o desmatamento e as desigualdades sociais. Não é possível enfrentar a mudança do clima sem combater a desigualdade. Quem passa fome tem sua existência aprisionada na dor do presente e torna-se incapaz de pensar o amanhã. Reduzir vulnerabilidades socioeconômicas significa construir resiliência frente aos eventos extremos. Significa também ter condições de redirecionar esforços para a luta contra o aquecimento global. Esta COP28 está também subordinada ao tema unir, atuar e apresentar resultados. Resultados estes que muitas vezes ainda são contestados pelos ativistas do clima, porque, sobretudo, na última COP 2021, que foi assinado o Acordo de Paris, foram estabelecidas algumas metas que estes mesmos ativistas consideram que ainda não se alcançou os resultados esperados. E então é uma expectativa que muitos dos ativistas que fazem parte ou que estão aqui a acompanhar esta COP28 esperam que no próximo, pelo menos agora nesta COP28, estes mesmos resultados possam ser alcançados. Este é o lema do encontro que junta nos Emirados Árabes Unidos mais de 70 mil participantes dos 5 continentes do mundo. E o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros completou 42 anos desde a sua fundação. E em meio aos desafios diários e metas pré-estabelecidas, o Corpo de Bombeiros trabalha para melhorar o atendimento ao público e também alargar os seus equipamentos. Para entendermos as empreitadas que os bombeiros têm pela frente, está connosco o Superintendente Félix Domingos. Boa noite, bem-vindo. O que é que os bombeiros têm, 42 anos depois, quais são os desafios, na verdade? Boa noite, Kina Santos. Boa noite, telespectadores. 42 anos já é uma estrada muito longa. E nós adulto. Exatamente. Temos muitos desafios, dos quais aqui o serviço de proximidade para melhor servir naquilo que são as nossas missões, dizer que a nossa principal atividade não é a extinção de incêndio, mas sim a prevenção. Daí que investimos muito para a prevenção e quando nos referimos à prevenção, estamos a falar de prevenção de incêndios, afogamentos e outros sinistros. E aqui com maior destaque a sinistralidade rodoviária. Os bombeiros também são peritos em primeiros socorros, são sempre ativados nesta altura. Nós temos um leque de tarefas e aqui especialidades, onde destacamos resgate, salvamento e o atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar, para quem acompanha naquilo que são as intervenções das nossas ocorrências, sempre que vê uma ambulância de bombeiros, estão aí médicos, estão paramédicos, enfermeiros que estão especializados para dar respostas a primeiras necessidades. Vamos imaginar que está uma casa a combustionar e pela solicitação dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, há evidências de que há uma vítima. Vai o carro ou a técnica de incêndio, que é o caminhão que as pessoas veem na via, está também a seguir uma ambulância. Esta ambulância, independentemente daquilo que for a ocorrência, nós temos
ambulâncias de transporte e também ambulâncias para suporte básico avançado. Ou seja, a vítima começa a receber assistência a partir do local do sinistro. Nesta altura, os bombeiros estão a formar novos quadros. É para atender a todo o país ou simplesmente Luanda? Nós estamos, sim, com um reforço de cerca de 4 mil efetivos que vão ingressar ou estão a ser preparados para o reforço daquilo que é a capacidade de recursos humanos dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, isso a nível nacional. Naturalmente, a Escola Nacional está situada aqui em Luanda, daí que todo o efetivo que é recrutado a nível das outras províncias devem deslocar-se aqui em Luanda para receberem aquilo que é a base, nós consideramos o treinamento para bombeiro sapador. Ou seja, qualquer uma especialidade tem uma base e a nossa base é de bombeiro sapador. Se o bombeiro será nadador salvador, se ele terá uma especialidade em resgate e salvamento, mas deve essencialmente dominar aquilo que é a relação que o bombeiro tem com o fogo. Bombeiros, em dezembro, têm muito mais atividade. O mês dos incêndios, das festas, das ocorrências e, claro, das praias. O mês de dezembro para nós é um mês bastante crítico porque está aqui associado às chuvas, está associado à época balnear, porque é um período que está quente, recebemos muitas ocorrências relativamente à afluência nas praias, quer marítimas como fluviais. Também é uma altura que as cozinhas movimentam muito gás, as famílias estão aí a preparar, a confeccionar os alimentos para a quadra festiva e também a carga de combustível nas cozinhas tem sido maior, porque por esta altura começa a preocupação das donas de casa, não sei se é o caso da Quina, de ter mais de 2 botijas de reserva, porque há sempre aquela ansiedade, pode faltar gás no mês de dezembro. Felizmente já estamos há uns bons anos que não temos essa dificuldade. Mas também recomendamos às famílias, neste procedimento preventivo de ter mais de uma botija de gás em casa, estas botijas de gás devem sempre estar em locais com bastante arejamento e longe da exposição de fonte de calor. Por que é difícil contactar o Serviço Nacional de Bombeiros a partir de telefone? É difícil porque as linhas são ou estão congestionadas na medida em que a Quina vai solicitar para uma situação emergente porque pretende ver os bombeiros em casa ou ter os bombeiros em casa para socorrer um gatinho que está preso e porque a gente que não conhece toda a gama de especialidades que os bombeiros têm estado a socorrer. Porque se tiver uma serpente em casa, pode solicitar pelos bombeiros. E o Adilson vai solicitar os bombeiros porque precisa extinguir o incêndio. Essa conexão numa linha transversal dos nossos serviços de socorro tem estado a criar um certo constrangimento. Mas também ainda temos aquelas pessoas que têm estado a usar estas linhas telefónicas para situações de alarme falso, o que nós reprovamos porque tem estado a penalizar aquelas pessoas que de facto precisam. Mas temos a linha 111, que é do Centro Integrado de Segurança Pública, é um centro maior, responde e tem maior capacidade de ter uma interligação com os serviços. Ainda assim, o 115 está disponível e também por via das redes sociais, as plataformas das redes sociais, também podem solicitar os bombeiros no Facebook, Bombeiros de Angola, Conexão, Proteção Civil e Bombeiros, e ali a comunicação também tem estado a fluir. Eu vou agradecer pela sua presença aqui, parabéns ao Corpo Nacional de Bombeiros, ao Serviço de Proteção Civil e obrigada por ter estado connosco. Nós é que agradecemos e dizer que sempre o maior reconhecimento é a implementação dos nossos conselhos. E só assim teremos uma sociedade mais segura. Com certeza. Muito obrigado. E ontem Angola incrementou a sua relação com os Estados Unidos. Voltamos a este assunto. O presidente João Lourenço foi recebido na Sala Oval por Joe Biden. O essencial do encontro você acompanha aqui.
Na sala oval, os dois estadistas expressaram mutuamente o desejo de incrementar as relações político-diplomáticas e econômicas entre os dois países. Para o presidente Joe Biden, não em África, país mais importante para os Estados Unidos da América do que Angola. Por esta razão, o seu país está a investir 900 milhões de dólares em energias renováveis. Estamos a investir quase $1 bilhão adicionais em Angola para vários outros projetos. Solar energy project that will help Angola. Por exemplo, o projeto de energia solar que ajudará Angola a gerar 75% de energia limpa até 2025. And the agricultural infrastructure. E projetos de infraestrutura agrícola que ajudarão Angola a se tornar um importador líquido de alimentos até 2027. Numa altura em que Angola aposta na diversificação da economia, os Estados Unidos da América olham para o nosso país como um parceiro ideal para investir. Nessa perspectiva, Joe Biden anunciou o investimento de $1 bilhão para o corredor do Lobito. Estou particularmente orgulhoso do nosso trabalho por meio da parceria para a infraestrutura e investimento global. I'm excited to build the Lobito Economic Corridor as well. E também me empolgo muito com a construção do corredor econômico do Lobito. Juntos mobilizaremos mais de $1 milhão para linhas ferroviárias que se estenderão de Angola até a Zâmbia e a República Democrática do Congo e no futuro até o Oceano Índico, conectando o continente de leste a oeste. Na sequência, o presidente João Lourenço reiterou que Angola está aberta e disponível para cooperar com os Estados Unidos da América em vários domínios da sua economia, bem como no setor da defesa e segurança. Nós estamos abertos a cooperar com os Estados Unidos da América em todos os domínios da nossa economia, mas não só da economia, também no setor da defesa e segurança, no setor dos transportes, da energia, das telecomunicações, da agricultura, da exploração do espaço com fins pacíficos e em outros domínios que forem do interesse comum entre Angola e os Estados Unidos da América. O presidente Joe Biden está a cumprir com o anúncio feito na Cimeira dos Estados Unidos da América-África de, a partir daquela data, começar a ter uma atitude diferente em relações com o nosso continente africano. Na Casa Branca, o presidente Joe Biden felicitou o chefe de Estado angolano pelo esforço na pacificação da região da África Austral, com destaque no leste da República Democrática do Congo. O encontro entre os dois estadistas já começou a surtir os seus efeitos. No início do próximo ano, empresários norte-americanos do setor da agricultura deverão chegar ao nosso país para explorar novas áreas de investimento. O embaixador dos Estados Unidos em Angola considerou que os norte-americanos olham para o nosso país como um forte parceiro econômico. Prova disso é que nomearam recentemente um adido comercial em Angola. Do nosso lado, o presidente Biden está muito feliz para a conversação que ele tinha com o presidente Lourenço. Desde a questão da prosperidade, os investimentos privados, até a questão da segurança. Está programada para o mês de fevereiro de 2024 uma delegação de empresários do domínio da agricultura que vão a Angola exatamente para explorarem a possibilidade de investimentos e de parceria. Isto é um fator muito importante. A diplomacia angolana tem envidado esforços para que empresários nacionais possam também investir nos Estados Unidos da América e no estrangeiro e contam com o apoio da administração Biden para o efeito.
Há também um caminho que estamos a fazer para promover que empresários angolanos e que tenham capacidade e que preencham os requisitos são exigentes, e este caminho está a acontecer no trabalho que estamos a fazer com a administração americana. No livro de honra da Casa Branca, João Lourenço escreveu que o futuro da cooperação entre os dois países reserva realizações que darão uma dimensão à altura do potencial existente a todos os níveis nos dois países e ajudarão a concretizar as aspirações dos respectivos povos a um amplo entendimento em prol do progresso, do bem-estar, da paz e da estabilidade mundial. E por sua vez, o presidente dos Estados Unidos da América escreveu na sua conta do Facebook que foi com orgulho que recebeu o presidente da República, João Lourenço, na Casa Branca. Joe Biden escreveu ainda mais que no ano em que os dois países celebram 30 anos de cooperação diplomática, a parceria entre os dois Estados é mais importante e impactante do que nunca, especialmente com a assinatura hoje do Acordo de Artemis. Abertura total por parte da administração americana, e Angola vai ganhar com isso, Angola e o continente, não apenas Angola. E a TV Girassol teve ontem um painel onde abordou as relações diplomáticas, económicas e políticas. No especial Informação, os 30 anos de cooperação foram passados em revista. No centro das prioridades está o Corredor de Lobito, uma plataforma que vai contribuir para o aumento das trocas comerciais na região austral de África. A Associação Industrial de Angola vê na aproximação entre os dois países uma verdadeira oportunidade para o desenvolvimento do país. Nós temos um país com acesso ao mar, comunicações fáceis, fluídas. O caminho de ferro de Benguela é metade do trajeto da zona mineira de Itacatanga para Durban. O transporte para Durban é dobra a distância e é feito por caminhões. Portanto, a competitividade está do nosso lado, mas é preciso eficácia. E agora põe-se um problema. Se no passado se faziam 12 comboios por dia, 12 por dia, hoje, se nós tivermos fluxos mineiros do Cazombo com a Anglo-América, se tivermos as terras raras, se tivermos o Longões, tudo isso a produzir minerais, nós vamos ter muito maior fluxo. A nova era de cooperação entre as duas nações que estabeleceram relações diplomáticas em 1993 exigirá também maior seriedade, rigor e comprometimento da classe empresarial angolana. Apostarmos também fundamentalmente no ensino de matemática, porque é muito importante para o desenvolvimento tecnológico versus desenvolvimento industrial, e também apostar profundamente no ensino da língua inglesa, em que pese ser importante também conhecermos as línguas nacionais, mas a integração global requer muito conhecimento desta língua. A industrialização do país também tem que fazer parte aqui desta parceria para que o emprego, o aumento da renda das populações, a diversificação da economia, que haja aqui um casamento com esta parceria, para que as populações que estão a testemunhar este ato histórico possam sair beneficiadas. O presidente das terras do Tio Sam disse categoricamente que neste momento Angola é o país mais importante para os Estados Unidos em África. Manda um recado direto ao seu homólogo chinês, Xi Jinping. Claro que a disputa entre a China e os Estados Unidos da América, no que o mercado angolano diz respeito, vai ser muito mais forte. Ou seja, o presidente americano, ao atribuir essa importância ao nosso país, diz abertamente que os americanos voltaram em grande. Se nós tivermos de recuar aos tempos, notaremos que os chineses já tiveram mais protagonismo do que estão a ter agora. E estamos a ver um presidente angolano que se aproxima cada vez mais aos americanos. Nós estamos numa fase diferente em que Angola procura fortalecer as relações com parceiros como os Estados Unidos da América. Portanto, isto vai, no fundo, abrir uma porta de oportunidade para os investidores americanos. O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombulo, concedeu audiência a 2 diplomatas acreditados em Angola. Tratam-se dos embaixadores da Nicarágua e da Palestina.
A valorização da paz e o reforço de cooperação entre os dois países são alguns dos assuntos que foram abordados durante a audiência concedida ao embaixador da Nicarágua em Angola pelo secretário-geral do partido MPLA, Paulo Pombolo. No final da audiência, o diplomata disse que a intenção é manter os laços de amizade entre os dois países. Agradecer a oportunidade que nos deu o secretário-geral do partido para poder conversar. Poder saludarlo en nombre de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo, nuestra vicepresidenta, de todo el pueblo nicaragüense. A través del partido también transmitir un saludo a todo el pueblo de Angola. Estamos siempre con la disposición de trabajar para fortalecer las relaciones de hermandad, de amistad, de unidad, de cooperación que siempre hemos tenido con el pueblo angolano. O embaixador da Palestina em Angola também foi recebido pelo secretário-geral do MPLA. A atenção no Oriente Médio, com destaque para o conflito Israel-Hamas, esteve em abordagem, como fez menção o diplomata palestiniano. Portanto, na Palestina, a guerra ou o conflito não entre judeus e muçulmanos, tal como Israel tem estado a propagar. A versão que Israel está a contar não é verdadeira, é falsa. O conflito resume-se na ocupação israelita aos territórios palestinianos. Na Palestina, por exemplo, temos muçulmanos e cristãos. Eu sou embaixador palestiniano e sou de uma família cristã. Portanto, o conflito não é entre árabes e judeus, tal como Israel tem estado a propalar em todo o canto. E tal como alguns africanos hoje, alguns países africanos já pensam que o conflito é entre árabes e judeus. Não acreditem neles. Don't believe them. Novamente, boa noite. Estamos a informar para Angola e para o resto do mundo. A reportagem da semana aborda um tema muito delicado e que afeta milhares de famílias de todos os continentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é uma das causas de morte com taxas muito altas, sobretudo nos países africanos. Chegamos por aqui, pai. Eu procurei meu filho toda a noite, por onde é que ele passou, o que é que ele fez, para ver se, assim que eu viesse do hospital, pode ser que ele tinha ressuscitado ou que tinha me encontrado. Não! A história da Dona Isabel é a de mais de 700 famílias angolanas que perdem todos os anos uma pessoa para o suicídio. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 700 mil pessoas no mundo tiram a própria vida por ano, o que equivale a 38 mortes por dia. Entre os 10 países com as maiores taxas de suicídio, 6 estão em África. Para cada caso consumado, há 20 tentativas. Eu empurrava a porta do quarto, a porta nem atrás nem à frente não vinha, não ia. Levantar, afinal já se tinha ido. Era um dia de festa, com toda a família reunida. Wilson, mais conhecido por Paizinho, estava feliz. Para Dona Isabel, o professor não apresentou sinal algum quando saiu desta sala para tirar a própria vida. Dá-me um abraço que eu nunca tinha sentido aquele abraço que ele tinha me dado. Essa é a minha primeira dama. Disse, pronto, agora estou satisfeito. Em Angola, os casos registados chegaram a 2.500 mortes nos últimos 3 anos. E segundo o Ministério da Saúde, neste período foram tratados mais de 300 mil casos de perturbações mentais. De acordo com a OMS, a causa do suicídio está relacionada à depressão. Perda de prazer ou interesse. Por exemplo, uma pessoa que gostava de trabalhar, gostava de ir para a escola, do nada começa a não querer ir mais trabalhar e nem ir para a escola, não quer fazer as coisas que fazia em casa, por exemplo, e depois nós temos o humor deprimido. O humor deprimido se traduz na questão da pessoa ficar o tempo todo choroso e muitas vezes isolada. Ainda segundo a OMS, que acompanha o problema em todo o mundo, a pessoa que pensa em tirar a própria vida dá sinais.
E ele vira assim para o pai desses meninos. Tu, a partir de hoje, você que vai ser o chefe da família já daqui de casa, viu? Te entrego as pastas. Só quem já passou pelo processo depressivo sabe o quanto é difícil encontrar uma luz no fim do túnel. Agora, vamos conhecer a história de Johanna. Comecei a notar que a minha realidade nessa sociedade, o tratamento é diferente com relação aos outros. Então, daí começou as minhas frustrações como cidadã, né, nessa sociedade. A expectativa de ter um emprego, o estresse de pegar táxi sendo uma pessoa com deficiência, estava a ser muito exaustivo para mim. Tudo isso fez com que eu começasse a me auto-rejeitar também. Havia muitos pensamentos que não faziam sentido, mas que eu buscava para tentar entender por que eu estava naquela situação. Isso não tem só a ver com o nível acadêmico, com o nível, portanto, social, com a classe social, com a posse ou não de bens sociais, porque se fores para a estatística das pessoas que se suicidam, grande parte deles tem uma vida aparentemente do ponto de vista econômico financeiro estável. O suicídio está associado aos problemas sociais? Não. O suicídio está associado à incapacidade do indivíduo, enquanto organismo psicossocial, de lidar com problemas, com dificuldades. Já está no calendário das autoridades de saúde mental em Angola o dia em que todos no mundo chamam a atenção para o suicídio. Mas tabus ainda precisam ser derrubados. Hoje nós começamos a ter mais noção daquilo que é psicologia, do que são transtornos mentais e, consequentemente, da depressão e do suicídio. No entanto, o que se tem feito ainda é uma gota no oceano, como se fala, porque ainda tem pessoas que acham que sim, depressão é frescura. Depressão é doença de branco, você negro não pode ter. Depressão é doença de rico, você que é pobre não pode ter depressão. Às vezes passas na rua para ver se encontras alguém parecido com ele. 9 anos já passou, mas para mim é como se fosse agora, nesse momento. Hoje eu sou atriz, hoje eu tenho um projeto social que promove a inclusão de mulheres com deficiência por meio da moda. Eu estava tão cega, né? Tão cega de dor, que eu nem sequer me passou pela cabeça que se calhar algum dia eu estaria com essa sensação de paz, de tranquilidade, de liberdade e de alegria. Por hoje é tudo. Certamente vamos regressar amanhã com mais informações do seu Girassol Jornal e você vai rever a reportagem da semana, o suicídio, da autoria de Janete Meio-Dia e Mandela Silva. Fique bem. Até o nosso próximo encontro. Boa noite.